Bom, das pequenas automações, calculadora de juros compostos. Bom, a calculadora de juros compostos geralmente ela é usada para calcular o resultado em anos, meses de investimentos. Porém, em meses, geralmente os juros compostos eles são bem fracos, então eles são exponenciais a partir do momento que a gente tem alguns anos. E, bom, vamos fazer um programinha que faz esse cálculo dos juros compostos, considerando o aporte inicial e o passar do tempo, e explicando como funciona a fórmula por trás disso. Bom, primeiro, como sempre, dá o print para... O print é basicamente falando que o programa, o que ele faz, né, para o usuário começar a dar os inputs. Então, para ele se mapear, calculadora de juros compostos. Bom, primeiro tem o aporte inicial do investimento, geralmente, que seria o valor principal. Bom, e esse valor ele é quebrado, né? Ele pode ser R$500,50, por exemplo. Então, sempre float para o aporte principal, no caso, o capital, né? Capital aqui entre parênteses, em reais. Bom, fechei aqui. Beleza, esse aqui é o valor principal. Bom, agora a taxa de juros. Tem que saber o quanto de juros vai render o seu investimento. Então, também o juros ele é quebrado, né? Por exemplo, juros da taxa básica brasileira agora 13,75, então é um valor quebrado, então preciso saber disso daí. Então, input qual é a taxa de juros anual? Posso colocar aqui o interrogação, né? E fechar também. Agora, o período em anos. Vou colocar em anos porque os juros compostos eles funcionam em anos. Exponencialmente, né, no caso. E o período em anos, ele vai ser inteiro. Pode ser 2,5 anos, se você quiser, mas eu vou colocar nesse caso em anos. Se fosse 2,5 anos, se você aceitasse 1 ano e meio, então você colocaria float. Mas como eu vou colocar só em anos, eu vou colocar int, de inteiro, né? E eu vou entrar com o input. Fechar, beleza. Agora, vamos lá. Taxa de juros, a gente tem que fazer o cálculo, né? E a taxa de juros, a gente sabe que, por exemplo, se a gente falar que a taxa de juros é 10, a gente pode dividir por 100, né? No caso, a gente consegue esse valor. Porque para transformar a porcentagem no Python, a gente geralmente pega o valor e divide por 100, né? É o que a gente faz, e acaba multiplicando, acaba virando uma porcentagem lá. Porém, a gente precisa em decimal. Então, eu vou criar uma variável chamada taxa de juros em decimal. E aqui eu tenho a taxa de juros, né, que eu perguntei para o usuário. E aí eu vou dividir por 100, né? Eu divido por 100, taxa de juros, divido por 100. Por exemplo, vamos falar que a taxa de juros é 10. Aí eu vou lá e divido por 100 e eu consigo esse valor em decimal. Se a taxa de juros é 12, eu divido por 100 e consigo esse valor em decimal. Então eu tenho essa variável pronta já, porque eu preciso dela para fazer depois o cálculo. Que no caso, o cálculo vem aqui no valor final. Opa, valor final. E como funciona esse cálculo? Bom, eu tenho o valor principal, que é o valor do aporte, né? Aquele valor do aporte que eu fiz, o capital, e aí eu multiplico ele primeiro por 1. Por que eu multiplico por 1? Porque é o valor do aporte. Se eu pego o valor do aporte, que por exemplo é R$50, e eu multiplico ele por 1, eu continuo com os R$50, entendeu? Então eu tenho que continuar com o valor inicial. E aí depois eu vou multiplicar, aqui eu vou somar a taxa de juros. Porque eu já estou multiplicando, né? Eu já estou multiplicando aqui o parênteses, então o parênteses ele multiplica tudo que está dentro aqui. Então, além disso, eu ainda vou multiplicar barra somar, né, pela taxa de juros decimal. Ok, pronto. Agora eu tenho esse valor principal, que eu tenho ele vezes a taxa de juros, que seria o meu ganho dos juros, né? E o valor normal, que é o valor que eu coloquei, eu tenho que ter esse valor de qualquer maneira, né? Porém, agora eu tenho a outra variável, que é o período em anos, né? E esse período em anos, ele é elevado, né? Ele é elevado ao período em anos, porque, no caso, pode ser exponencial.
Essa é a ideia. Por isso que o juros compostos ele acaba sendo exponencial. Porque ele não cresce linearmente, ele cresce exponencialmente a partir do momento que o tempo vai passando. Então, o período em anos exponencial. Beleza, agora eu vou ter os juros acumulados, né? Os juros acumulados. O que é os juros acumulados? Ele é o valor final. O que é o valor final? É essa conta que eu fiz menos o valor principal. Porque vai ser o que eu tenho depois do que eu coloquei e passou os anos, menos o que eu tinha. Então isso vai ser os juros, né? Principal. Beleza, agora eu tenho aqui os resultados. Eu vou printar os resultados separados. Porque eu vou colocar primeiro o valor para... Aqui eu não fechei alguma coisa para ele estar dando isso daqui. Print. Deixa eu ver. O teclado mudou aqui. Beleza. Print. Bom, o valor final... Porque aqui eu vou colocar o valor final total, né? O valor final após o período de tempo é de reais. E aqui agora eu vou fechar o quotes, né? Que eu peguei ali atrás. Fechei o quotes. E aqui eu vou printar o quê? O próprio valor final nessa parte aqui. Bom, o valor final é a vírgula e o valor final. Fecho aqui o parênteses. Porém, eu quero saber os juros acumulados também. Então, print. Aqui, meu quotes não está indo. Deixa eu pegar o quotes daqui. O total de juros acumulados é de reais. Meu print realmente não está indo. E agora eu posso printar os juros acumulados. Bom, agora eu vou fazer o experimento aqui, né? Juros compostos são muito fortes, porque eu tenho essa parte aí, que é as duas estrelinhas, né? Que é in power of, né? Que seria elevado a, que é o que faz toda a diferença. Então, qual que é o valor principal do capital em reais? Bom, vamos colocar aqui R$150 que eu investi. Qual é a taxa anual de juros? Vamos colocar 12%. É o que geralmente tem aqui no Brasil, se acha muito, 1% ao mês, né? Moeda inflacionária, enfim. 12%, o período de tempo em anos. Vou colocar num período de 10 anos. Só R$150 depois de 10 anos, o que virou, né? Bom, vai virar, no caso, essa daqui, ó, ele vai mais do que dobrar, né? Ele vai mais do que dobrar. R$315, esse ponto é uma vírgula, tá? Vírgula 8. Porém, se eu fizer um teste aqui, isso aqui é bizarro, cara. Se eu colocar R$150 numa taxa de juros anual de 12% ao ano, num período de 30 anos, eu tenho R$4.343. Isso é muito bizarro, né? Mas vamos supor, de novo, né? Claro, tem inflação aí para tipo, comer boa parte do seu dinheiro, né? Mas R$150, uma taxa de juros anual de 12% ao ano, num período de 50 anos. Você vai ter todo esse valor aqui, R$43.000, né? Você colocou R$150 num período de 150 anos. Então, o tempo nos juros compostos é o que ganha o jogo, né? O tempo não tem o que falar. Então, se você for fazer um experimento aqui, né, qual é o valor principal do capital? Se você fizer um aporte de R$10.000, aporte um pouco maior, e aí você, numa taxa de juros, né, se você colocar a inflação, se você colocar um S&P 500, né, que ele deve ter aí dado aí os 15%, não lembro exatamente, mas em real, né, por conta da desvalorização do real, etc., e a subida, né, das ações americanas, só com 15% ao ano, você coloca num período de 30 anos, R$10.000 no S&P, basicamente, então você teria aqui esse valor, né, de 652 mil, né, então é bem interessante mesmo. Juros compostos são muito fortes por conta dessa parte aqui da conta. Beleza? Então essa é a calculadora de juros compostos.